Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é André Maia, sou professor de Direito Administrativo, constitucional aqui do Aprovarium Concursos e é um prazer estar com vocês. O nosso propósito hoje, a partir de agora, é fazer um super intensivo, uma super revisão de Direito Administrativo visando a prova de primeira fase da OAB. Notadamente, agora para o nosso 22º exame de ordem. Super intensivo. Vou passar por todos os pontos do edital, gravarei algumas aulas, passar por todos os pontos do edital, obviamente de forma ágil, sucinta, resumida, tentando destacar alguns temas que, obviamente, por serem importantes, tem uma probabilidade considerável de cobrança na prova. E também com a ideia de revisar alguns assuntos que vocês já têm conhecimento ou, para você que não conseguiu ainda estudar todo o programa, trazer para você informações que, de coração, eu espero que estejam lá no dia da sua prova e você lembre dessa nossa conversa deste momento. Beleza? Então, sejam muito bem-vindos. Trago a vocês contatos para eventuais estudos, dúvidas. WhatsApp, Facebook, estou ao dispor de vocês para suas dúvidas de primeira fase, para a sua segunda fase em Direito Administrativo ou em Direito Constitucional. Estou aqui também ao seu dispor. Vamos juntos procurar o melhor trabalho possível para que de forma intensiva, intensa e precisa a gente consiga aí captar alguns pontos e, obviamente, sucesso nessa prova de primeira fase. Vamos lá com a nossa conversa, começando com administração pública. É objeto de estudo do direito administrativo. A administração pública é o objeto de estudo do direito administrativo. O direito administrativo é um ramo do direito público interno que se preocupa em estudar com autonomia, com normas e princípios próprios, a atividade administrativa. Direito administrativo, ramo do direito público, ou seja, um ramo que, como regra, há um interesse predominante do Estado, ramo do direito público interno que estuda a atividade administrativa, sempre visando ao atendimento do interesse público, sempre visando ao alcance do interesse público primário, sempre tendo por objetivo efetivar, realizar, concretizar os ideais do Estado. Então, começamos a nossa conversa com a administração pública. A administração pública. A primeira coisa que você vai registrar da administração pública é que ela é objeto de estudo do direito administrativo. A administração pública é objeto de estudo do direito administrativo. Lembrando sempre, direito administrativo é uma ciência jurídica que possui regras próprias, princípios próprios, ou seja, possui autonomia para tratar de determinado assunto. Qual assunto? A atividade desempenhada, desenvolvida pela administração pública. Então, o direito administrativo nada mais é do que um ramo do direito público, ramo do direito público interno, ramo do direito público interno que tem por objetivo estudar
a atividade, a função administrativa. Estuda a atividade ou a função administrativa. O direito administrativo é um ramo do direito público que possui, para a doutrina dominante, duas fontes. Quais são as fontes do direito administrativo? Fontes materiais e fontes formais. Fonte material, fonte substancial, é aquela fonte que provoca o aparecimento das formas de estudo do direito administrativo. O direito, sabemos que é uma ciência que tem por objetivo a paz social, a harmonia na vida em sociedade, todo mundo vivendo numa boa. Direito tem objetivo alcançar a vida harmônica na sociedade. Mas nós sabemos que, vez por outra, há conflitos de interesses. Há conflitos que têm a norma jurídica para regular este conflito de interesse. O direito administrativo é uma ciência que mostra para nós, por ser um ramo do direito público, que o Estado tem um interesse predominante, o Estado tem um interesse maior em organizar a vida na sociedade, por meio de serviços públicos, pela gestão dos bens públicos, pela realização de atividades e procedimentos administrativos. Então, toda a atividade estatal decorre de uma substância. Qual é a substância? É a vida em sociedade. O que acontece na sociedade é o que provoca a atividade jurídica, o surgimento do direito, a aplicação do direito. Então, o direito administrativo, como todos os ramos do direito, tem como fonte material os fatos da vida, a vida em sociedade. Porém, a vida em sociedade será regulada pelas fontes formais. São fontes formais aquelas que, regra geral, são formalizadas: a lei, a doutrina, a jurisprudência, os costumes administrativos e os princípios gerais do direito. Eu estou fazendo um apanhado geral da nossa doutrina, resumindo o entendimento dos vários autores em o direito administrativo tem como fontes formais, aquelas formalizadas, a lei, a doutrina, a jurisprudência, os costumes administrativos e os princípios gerais do direito. Lembrando sempre, a fonte formal principal, primária, primeira, é a lei. Fonte formal primária do direito administrativo é a lei. Perfeito? Mas falando de direito administrativo, vamos enxergar que o direito administrativo é interpretado conforme entendimento dominante, e aqui o entendimento dominante, eu trago à baila o entendimento apresentado pelo professor Eli Lopes Meirelles, reproduzido nos manuais dos diversos outros autores. O direito administrativo, as normas administrativas, a atividade administrativa é interpretada levando em consideração três pressupostos. Três pressupostos de interpretação do direito administrativo, que são: 1, a atuação do Estado, a atuação da administração pública, vai se dar em posição de desigualdade. Há uma posição de desigualdade jurídica em que a administração pública tem que se postar em um patamar superior em relação aos particulares, em relação à coletividade, para que, impondo-se perante todos, a administração pública
possa alcançar o bem comum. Então, primeiro pressuposto de interpretação do direito administrativo, conforme exigido pelo nosso edital, superioridade, posição de desigualdade da administração pública. Segundo pressuposto de interpretação do direito administrativo, é o fato de a administração pública já declarar sua vontade, manifestar sua vontade, e tudo aquilo que ela, a administração, declara para você, nasce presumidamente válido. Presunção relativa de juridicidade, presunção relativa de legitimidade, legalidade, veracidade dos atos administrativos. A administração pública, em razão de estar em uma posição de desigualdade, ela tem uma super prerrogativa que é, ao declarar uma vontade, a vontade dela nasce sempre válida. Sempre de acordo com a ordem jurídica, o sistema jurídico. Até que alguém prove o contrário. Por isto, uma presunção relativa ou presunção iuris tantum de legitimidade, legalidade, juridicidade. Então, primeiro pressuposto na interpretação da atividade administrativa: superioridade, posição de desigualdade da administração. Segundo pressuposto de interpretação: a administração pública possui presunção relativa de legitimidade e legalidade de seus próprios atos. Seus atos já nascem válidos, independentemente de norma legal que assim estabeleça. E o terceiro pressuposto de interpretação da atividade administrativa é a existência de poderes. Poderes para que a administração escolha qual é a melhor medida a ser adotada neste caso. Qual é a melhor medida a ser adotada neste caso? Existência de poderes discricionários, para que a administração pública, valendo-se de conveniência e oportunidade, adote a melhor medida das possíveis na ordem jurídica, a melhor medida das legitimadas pelo direito, a medida mais conveniente e oportuna para aquele caso concreto. Então, são três pressupostos de interpretação do direito administrativo: posição de desigualdade da administração, presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos e existência de poderes discricionários para o administrador público. Vamos colocar isso aqui? Pressupostos de interpretação. Pressupostos de interpretação do direito administrativo. Posição de desigualdade da administração pública, naturalmente, em relação aos administrados. Presunção relativa, iuris tantum, de legitimidade, legalidade, juridicidade, veracidade dos atos administrativos e existência de poderes discricionários para o administrador público adotar a melhor medida em favor da coletividade. Beleza. Conceituado o direito administrativo, apresentadas suas fontes, apresentados pressupostos de interpretação da atividade administrativa, voltando à ideia central de que o direito administrativo estuda a administração pública, estuda a atividade administrativa, vamos ver o que é a administração pública. E nós sabemos que a administração pública
ela é analisada em alguns sentidos, em algumas acepções. Vai dizer a doutrina que a administração pública, a expressão administração pública, não possui um sentido unívoco. Ou seja, não há um único sentido na interpretação desta expressão. A administração pública é tomada em vários sentidos. O que significa administração? Quando eu leio administração, isto quer dizer o quê? Então, a expressão administração pública, ela possui alguns sentidos. A administração pública pode ser vista em acepção ampla. O sentido amplo de administração pública mostra que tudo que existe no Estado, toda atividade estatal, é atividade de administração pública. Seja atividade de planejamento, de idealizar, definir quais são as políticas, ou seja, uma atividade eminentemente cerebral, uma atividade eminentemente político-governamental, seja também a atividade executória, de concretizar, de efetivar, de materializar tudo aquilo que fora planejado, ou seja, a atividade administrativa propriamente dita. A administração pública, em sentido amplo, se refere a todo arcabouço estatal atuando, seja idealizando, seja realizando. Então, em sentido amplo, a administração pública compreende os órgãos governamentais exercendo atividade político-governamental. Em sentido amplo, nós temos os órgãos governamentais exercendo atividade governamental, política, atividade mais de criação, e também temos os órgãos administrativos exercendo a atividade administrativa, atividade eminentemente executória, concretizando o que foi planejado pelo governo. Ou seja, repetindo o que eu falei, a administração pública, em sentido amplo, corresponde ao Estado, em que nós temos na cúpula, no topo, o governo e na base a administração pública. No topo, o governo, na base a administração pública propriamente dita. A administração pública, diante do que eu coloquei, também pode ser vista em sentido restrito ou estrito. E em sentido restrito ou estrito, a administração pública nada mais é do que o conjunto de órgãos administrativos exercendo a atividade administrativa. Em sentido restrito, é a administração pública propriamente dita. Órgãos administrativos, unidades administrativas exercendo a função, a atividade administrativa. O direito administrativo se nos apresenta precisamente aqui. Aqui eu trago uma mistura de direito administrativo com um direito constitucional. Mas a administração pública também pode ser estudada, analisada em um outro sentido, que é o sentido subjetivo. Subjetivo, quais são os sujeitos? Subjetivo, sujeitos que formam o complexo organizacional da administração pública. Quais são os integrantes? São sujeitos, são aqueles que formam a administração, são os seus organismos, são os seus integrantes, aqueles que compõem a administração em sentido subjetivo
ou em sentido formal, ou em sentido orgânico. De novo, sujeitos, quem forma, e organismos, os seus integrantes. E quais são os integrantes? Quais são os integrantes? Quais são os componentes da administração pública? Nós todos sabemos. São integrantes da administração pública os agentes que estão dentro dos órgãos, que estão dentro das entidades. Os agentes dentro dos órgãos, dentro das pessoas jurídicas. Então, vamos colocar aqui. Entidades, que são as pessoas jurídicas. Dentro das entidades, os órgãos públicos. Dentro das entidades, os órgãos públicos que todos sabemos que são unidades sem personalidade jurídica própria. Então, as entidades, dentro delas os órgãos, e dentro dos órgãos, os agentes públicos. Os agentes públicos. Então, a estrutura administrativa é composta por estes integrantes, por estes sujeitos que formam a organização da administração pública, que são os agentes que estão dentro dos órgãos, que estão dentro das entidades, das pessoas jurídicas. Perfeito? Maravilha. E eles fazem o que dentro da administração pública? Qual é o papel? Qual é a função exercida por eles? Com que matéria eles trabalham? Qual é o objeto de atuação destes integrantes? Surge para nós o quarto sentido, que é o sentido objetivo. Sentido objetivo de administração pública. Qual é o objeto de atuação da administração pública? Qual é a matéria trabalhada pela administração pública? Qual é a função exercida pela administração pública? Sentido objetivo, material ou funcional. E nós temos aqui as atividades ou funções administrativas. Atividades ou funções administrativas. Que a nossa melhor doutrina apresenta em um grupo de 4 grandes atividades. Quais são as atividades administrativas elencadas por nossa doutrina? Atividades administrativas como o serviço público, a atividade administrativa em que a administração pública atuará visando a um bem da coletividade, visando atender às necessidades da coletividade. O serviço público, nós vamos encontrá-lo mencionado, por exemplo, aqui, no artigo 175 da Constituição da República. Além dos serviços públicos, nós temos que conceber também a atividade, a função administrativa na chamada polícia administrativa ou no poder de polícia administrativa, que nada mais é do que uma limitação, uma restrição, um condicionamento imposto pelo Estado, imposto pela administração pública em relação à atividade privada, visando ao bem da coletividade. Uma limitação imposta pelo Estado
sobre a atividade do particular em favor, em prol do bem comum. A polícia administrativa, nós vamos encontrar o seu conceito, o poder de polícia administrativo, vamos encontrar o seu conceito estampado aqui no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Artigo 78 do Código Tributário Nacional. Nós temos ainda uma atividade administrativa chamada fomento. Fomento. Fomentar. Incentivar. Fomento nada mais é do que um incentivo dado pela administração pública, pelo poder público, incentivo que o poder público dá a um particular, a você particular, que exerce uma atividade de utilidade pública, uma atividade de interesse público. Então, você particular desempenha a sua atividade privada, mas esta sua atividade privada é benéfica para a coletividade. Então, você recebe do poder público, regra geral, você procura o poder público te atende. Você recebe do poder público, em relação a uma parceria formalizada com o poder público, recebe fomento, ajuda, auxílio, recursos, materiais, pessoal, permissão de uso de bens públicos, recebe um incentivo do poder público para que você desenvolva a sua atividade privada com muito mais condições. Fomento nós podemos exemplificar. O fomento podemos exemplificar, ilustrar o fomento aqui. Na lei 9637 de 98, a lei que trata das organizações sociais, as famosas OS. E ainda, a atividade administrativa pode se nos apresentar pela intervenção administrativa, que nada mais é do que uma atuação da administração pública no domínio econômico, na esfera econômica, na esfera privada, o Estado intervindo no mercado. Isto é possível? A Constituição vai nos dizer que é. O Estado poderá intervir no domínio econômico, seja criando empresas estatais para que atuem no setor privado, concorrendo com empresas privadas, seja criando entidades reguladoras para que fiscalizem a atividade exercida naquele setor, seja reprimindo o abuso do poder econômico, evitando que haja dominação de uma empresa sobre outra. E, obviamente, a atuação do Estado na esfera privada, na esfera econômica, na esfera mercantil, não é algo normal. Por isso que a Constituição vai nos dizer que, notadamente, a atuação direta do Estado no domínio econômico decorre de dois pressupostos: relevante interesse coletivo e imperativos da segurança nacional, que estão no artigo 173 caput. E quando eu passeio ali pelo artigo 173, 174, eu vou encontrar regras que falam tanto das empresas estatais, notadamente no 173, parágrafo 1º, 173, parágrafo 4º, 173, parágrafo 2º, 173, parágrafo 4º, 174, eu consigo esse conjunto de o Estado atuando diretamente pelas empresas estatais, o Estado atuando como um agente repressor das atividades violadoras da concorrência, ou seja, reprimindo o abuso do poder econômico, e o Estado como regulador. O Estado criando entidades
entidades autárquicas para que, na função de agências reguladoras, exerçam um controle sobre determinado setor. Intervenção administrativa, eu vou ilustrar aqui, então, artigos 173, 174 da Constituição da República. Beleza? Maravilha! Demos uma olhada rápida, geral, sobre o que é direito administrativo, a função dele, suas formas de interpretação, seu conceito, falamos das fontes, o objeto de estudo do direito administrativo, que é a administração pública, com suas acepções, eminentemente as acepções de administração pública, terão destaque nesta dupla, nesta dicotomia, a administração em sentido subjetivo. Quem atua e a administração em sentido objetivo, o que é feito, quem faz o que é feito por eles. E, por fim, para a gente encerrar esse primeiro bloco, a administração pública terá uma razão de ser. Qual é a finalidade da administração pública? Qual é o mistério? O que ela faz? Ou o que ela quer alcançar? Ela existe para alcançar o quê? O trabalho deles, exercendo tais atividades, tem qual fim? O fim é atender ao interesse público. Interesse público. O papel da administração pública é alcançar o interesse público. O fim da atividade administrativa é alcançar o interesse público. Lembrando, interesse público pode ser o interesse público primário, primeiro ou principal, ou interesse público secundário. A administração pública tem vários interesses públicos secundários, mas todo e qualquer interesse público da administração, toda e qualquer finalidade tem que cair em um centro. Qual é o centro? Satisfação da coletividade. Não se admite, não é razoável, não é possível que a administração pública não alcance o interesse público. Logo, o interesse público primário, primeiro ou principal é o bem da coletividade. O bem da coletividade. É isto que interessa ao direito administrativo. Por isto que o interesse público é primário, principal. Mas a administração pública, ao atuar, ela precisa de carros, computadores, prédios, materiais, para que ela se instrumentalize e, ao se instrumentalizar, ao se equipar, ela tenha condições de atender a coletividade. Ou seja, o interesse público secundário ou os interesses públicos secundários são aqueles interesses privados da administração, de cuidar de si própria, equipando-se, aparelhando-se, instrumentalizando-se, para que então ela possa alcançar o interesse primário. Então, vou dizer para você que o interesse público secundário só pode existir, só tem razão de ser, só se legitima se for para dar suporte ao interesse público primário. Então, o interesse público secundário é aquele interesse privado da administração de cuidar de si própria, para que ela se equipe, comprando computadores, carros, prédios, alugando, contratando. E todo esse arcabouço vai servir para atender a coletividade. Beleza? Fechamos com o conceito de administração pública, dizendo que a administração pública é
um instrumento de atuação do Estado, estudado pelo direito administrativo, composto por entidades, órgãos e agentes que exercem a atividade administrativa visando ao atendimento do interesse público primário. Aquele abraço, até a próxima aula.